Amigos, nesta quinta e última parte do nosso mini curso Democracia Anembrionária, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o papel de parte do judiciário no desmonte, na deterioração da democracia brasileira. Nós estamos identificando principalmente a Operação Lava Jato como um elemento de conspiração contra a democracia. Democracia, em qualquer lugar, presume Estado de Direito, respeito ao devido processo legal, coisa que a Lava Jato não cumpriu, sobretudo em relação àqueles que ela julgava como inimigos políticos. Então, há uma ampla literatura nos meios jurídicos e acadêmicos que demonstram como a Lava Jato, desde 2016, quando o ex-juiz, que se tornou ministro do governo Jair Bolsonaro, ele quebrou o sigilo telefônico da presidenta Dilma Rousseff e depois da autorização do sigilo, ele também continuou bisbilhotando a conversa dela com o ex-presidente Lula, imagina, né? E divulgou essas conversas para a Rede Globo para causar um impacto, uma comoção nacional e interferir no processo do golpe parlamentar. Desde então, ali, na verdade, foi o ápice desse processo de participação do judiciário na deterioração da democracia. Então, isso tudo virou objeto de muitos trabalhos científicos nos meios jurídicos e acadêmicos. Um deles, organizado pela jurista Carol Proner, consta nele dezenas de artigos que falam exatamente como, não é, as inovações jurídicas dos promotores, dos procuradores da Lava Jato e do juiz, né, nos diversos episódios de corrupção, em sintonia com o aparato midiático, não é, e com o calendário político, como eles jogaram a democracia brasileira no abismo. Outra expressão utilizada por um dos autores que nós utilizamos no nosso livro Memória Episódica do Retrocesso Democrático Brasileiro. Mas aqui nós estamos destacando apenas alguns fatos, algumas provas da interferência do Poder Judiciário no processo político brasileiro, que desencadeou, não o desgaste da nossa democracia. E como nós demonstramos no livro, nós destacamos evidências de que a atuação do judiciário, com especial destaque para o procurador Deltan Dallagnol, o juiz Sérgio Moro e demais procuradores, ela foi evada primeiro de parcialidade, de ilegalidades, de uma visão punitivista do processo penal, de voluntarismo, de protagonismo e de lawfare. E nós explicamos cada uma desses elementos que expressam a ação danosa dessa parte do judiciário na democracia brasileira. Por exemplo, nós separamos, usamos muito como material de pesquisa as revelações do site The Intercept Brasil, as chamadas revelações da Vaza Jato. Ali foram trazidas à tona as falas, as conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol e do procurador com outros procuradores, a demonstrar que nos bastidores da operação havia toda uma estratégia para afetar a esquerda política brasileira, sobretudo o Partido dos Trabalhadores, de maneira a deslegitimar esse campo político no jogo da competição eleitoral. Não é? Então, há material vasto sobre isso. Mas, por exemplo, em relação à parcialidade, há conversas lá dos procuradores nos seguintes termos. Uma procuradora dizendo, né, ando muito preocupada com a possível volta do PT. Acho, acho que isso, não é, pode trazer dano, não é? Havia uma reza dos procuradores no sentido de que o PT não ganhasse as eleições. Eles conversavam nos bastidores.
E também, quando se fala sobre uma possível investigação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, há uma fala do ex-juiz Sérgio Moro que ele diz para o Deltan Dallagnol, questionando, né? Olha, isso é sério mesmo? É uma coisa que faz bastante tempo. E em uma frase ele diz assim: eu acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Imagina se a justiça, um juiz, pode julgar, deixar de receber acusação, fatos, porque vai melindrar alguém que apoia a figura do juiz ou a Operação Lava Jato. Pois bem, ele via em Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, os tucanos, que estavam na conspiração contra Dilma Rousseff, ele via nessas figuras apoiadores. Então, a toda prova, a parcialidade da Lava Jato estava evidente. Eu citei aqui apenas algumas falas para mostrar isso, não é? Também eu demonstro, separo algumas coisas aqui em relação às ilegalidades. O procurador Deltan Dallagnol está conversando com o ex-juiz Sérgio Moro e sobre a intimação de uma testemunha. E ele diz assim: aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou, então, repassando. A fonte é séria. E ele diz assim: estou pensando em fazer uma intimação oficial até com base em notícia apócrifa. Veja o procurador da República dizendo ao juiz que está disposto a tudo para trazer essa testemunha, né? Intimá-la, ainda que seja com notícias apócrifa, né? Sem identificação, anônimas, né? Para forçar a testemunha a vir prestar depoimento, ilegalidades. Em relação ao punitivismo, o Deltan Dallagnol diz assim ao ex-juiz: caro, STF soltou um réu. Estamos com outra denúncia a ponto de sair e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Seria possível apreciar isso hoje? Então havia toda uma combinação, não é, entre o juiz e os procuradores. Ele está dizendo: ó, o réu foi liberado, não quer saber se é devido processo legal, não é nada. Eu já estou preparando outra denúncia para forçar a volta dele para a prisão, né? E está pedindo ao juiz que aprecie com rapidez. Não é? Eles trabalhavam em conjunto, o que é proibido pelo Código da Magistratura e pelo Código de Processo Penal brasileiro. Então, o punitivismo dele. O voluntarismo, não é? Que eles mesmos conversando entre si, os procuradores, um deles diz assim: fica claro que ele tinha Lula como troféu. Ele está se referindo ao ex-juiz Sérgio Moro. Eles viam Moro como alguém que estava aficionado, não é, por condenar o ex-presidente Lula. E eles mesmos tinham essa imagem do juiz. E um deles diz: ele tem Lula como um troféu. Claro, foi a perseguição a Lula, foram os processos contra Lula, por isso a briga do juiz Sérgio Moro para trazer os processos lá para Curitiba, que nunca deveriam estar lá, não tinham vinculação direta com a Petrobras, o fórum era São Paulo, eles estavam super preocupados, né? Tanto que um dos procuradores também diz assim: o problema é o risco de nos atropelarem em São Paulo ou em Brasília, não é? E veríamos antes, mas tem a festa do PT. Ele está falando aqui da transferência dos processos de São Paulo para Brasília e não para Curitiba. Então, eles estavam tentando armar uma estratégia para impedir isso, não é? Mas eles estavam observando que havia ali uma festa, uma comemoração do Partido dos Trabalhadores, eles levavam em conta isso, né? Sempre que tinha algum fato relacionado ao Partido dos Trabalhadores, eles iam lá com uma intervenção ou deixavam de fazer, porque a ação da Lava Jato ela estava em perfeita harmonia com o calendário político, né? E também a questão do protagonismo, né? Porque um deles diz: para mim, a Lava Jato, além de ser um símbolo, é um método de ação das nossas instituições. Moro e Lava Jato estão intimamente vinculados no imaginário social, né? Porque eles, então, chegaram até, conforme essas conversas, a aventar a possibilidade de construir uma estátua para eles mesmos, né, em homenagem à Operação Lava Jato. E por último, então isso é o protagonismo deles. E por último, a questão do lawfare, né, que é o uso da lei contra inimigos políticos.
O procurador Deltan Dallagnol, ele diz a outro procurador, caros, Jacques Wagner evoluiu, está falando de investigações sobre o ex-governador da Bahia e do Partido dos Trabalhadores, Jacques Wagner. É agora ou nunca. Temos alguma chance? Não impactará, mas só podemos fazer busca e apreensão nele antes que ele está dizendo é antes da posse, que Jacques Wagner já estava eleito. Acho que se tivermos coisa para denúncia, vale outra busca e apreensão, até por questão simbólica, mas temos que ter um caso forte. Eles tinham, não é, esse afã de buscar procedimentos e ações midiáticas que afetassem o Partido dos Trabalhadores. Então, nós estamos vendo aqui uma série de episódios relatados pelas revelações do The Intercept Brasil, que demonstram como o judiciário ele estava conspirando contra a democracia na medida que escolheu um inimigo político e canalizava as suas energias para tirar esse inimigo político da cena política, tanto que a prisão do ex-presidente Lula, tudo, não é? O tempo recorde do processo contra Lula, até a condenação, da apresentação da denúncia até a condenação. Em outro momento, nós também já escrevemos e demonstramos como em diversas etapas das ações do judiciário, combinadas com os meios de comunicação, elas eram alicerçadas em estratégias prévias para obter objetivos políticos. Vejam bem, a prisão coercitiva de Lula. Ali você tinha um processo de espetacularização do evento, é o que se pretendeu, né? Toda aquela cobertura midiática, e você tinha o objetivo de antecipar a culpa, já colocar de antemão o ex-presidente como um condenado. Isso no caso da prisão coercitiva. No caso do vazamento de áudio da conversa entre Lula e Dilma, que foi divulgada na TV, o claro objetivo do ex-ministro Sérgio Moro era gerar suspeitas, colocar aquela conversa como suspeita. Depois outros fatos vieram provar que não tinha nada que pudesse ser julgado como condenável naquela conversa, apenas havia, não é, o medo dele de que o processo de Lula saísse das suas mãos, se Lula virasse ministro, fosse para o STF, e aí o Sérgio Moro perderia o seu troféu, como disse o procurador em conversa que nós já mencionamos. Então, no caso do vazamento do áudio, a divulgação na TV procurava isso. Quando da apresentação da denúncia, você tem o famoso PowerPoint, né, do Deltan Dallagnol, que o objetivo era amplificar a acusação, né? Ele usou toda uma pedagogia de escandalização, de impressionar, porque precisava amplificar a denúncia, ainda que nessas mesmas conversas eles diziam entre si que a denúncia era frágil. A Vaza Jato mostrou isso, eles conversando entre eles, que tinham receio porque a denúncia tinha fragilidades, podiam ser acusados de estar apresentando denúncia baseada em notícia de jornal. Tudo isso já veio à tona, não é? A verdade não ficou totalmente encoberta. Então, no caso da apresentação da denúncia. No caso do depoimento do réu de Lula durante o processo, aquele famoso depoimento junto ao ex-ministro Sérgio Moro, eles combinaram, o juiz e os procuradores, imagina se isso é possível, divulgar uma nota à imprensa, não é? Quer dizer, o juiz, que deveria ser imparcial, neutro, não é? E a acusação, na figura dos procuradores, eles trabalharam em conjunto na construção de uma nota à imprensa para anular a defesa, as argumentações da defesa. Então, nós temos outro momento de dobradinha entre mídia e judiciário. E, por fim, Lula já preso, o processo eleitoral correndo, eles fizeram de tudo para impedir entrevistas do ex-presidente Lula durante o cumprimento da pena. O interesse deles era calar Lula e não permitir que Lula interferisse no processo eleitoral. Então, nós temos várias etapas dessas ações, os objetivos delas, não é? E como que eles utilizaram diversos instrumentos, espetacularização do evento, divulgação na TV, PowerPoint, nota e entrevista,
e pedir a entrevista de Lula para causar efeitos políticos. Então, não é possível que numa democracia sólida isso seja permitido. Estavam lá as instâncias superiores, não é? Lá de Curitiba e do próprio STF a se acovardarem diante de tudo, porque havia toda uma pressão midiática no sentido de inibir ações corretivas dos tribunais superiores, não é? E nós tivemos, então, um acúmulo de ataques ao devido processo legal e o uso, a instrumentalização da justiça dos homens da lei contra o processo legal, contra os direitos de muitos réus, atropelando ritos, processos e agindo claramente de modo político, não é? O Congresso, depois disso, não é? Favas contadas, depois das eleições, eleito Jair Bolsonaro, juiz Sérgio Moro vira ministro, então o Congresso fala então em lei de abuso de autoridade, não é? Fala no juiz de correção, não é? Aquele outro juiz que ficaria na responsabilidade apenas de julgar o processo, que não teria contato com o andamento dele, não é? Várias medidas para se precaver, né? Em função dos abusos e dos arbítrios cometidos durante a Operação Lava Jato. Essa é uma síntese importante que nós gostaríamos de fazer para registrar que, de fato, né, parte do Poder Judiciário brasileiro, nós não podemos esquecer, e muito do que foi feito na Operação Lava Jato, papel desempenhado pelo ex-juiz Sérgio Moro, procurador Deltan Dallagnol e outros tantos, como evidenciado ainda mais pela Operação Vaza Jato e as publicações do The Intercept, visava objetivos políticos. O trabalho deles em muito visava isso, não é? Claro que antes das revelações do The Intercept, como eu já disse, nós então já discutíamos, já escrevíamos, já pesquisávamos sobre isso no Brasil todo. Muita gente já trabalhava em cima desses fenômenos, não é? Mas as publicações do The Intercept, abafadas ali pela grande mídia, com pouca repercussão, porque se trata realmente de algo importante, não é? Tanto que, desde então, mesmo agora, nós estamos em junho de 2020, o ex-juiz Sérgio Moro tendo rompido com o seu chefe, com Jair Bolsonaro, que ele ajudou a eleger, não é? A grande mídia, ela procura preservar a figura do Moro, já está reservando espaços generosos para ele, porque ele foi uma figura central no desalojamento do Partido dos Trabalhadores do poder, no golpe parlamentar e na eleição da extrema-direita. Deve-se ficar isso como registro histórico e nós não poderíamos encerrar esse minicurso com essa apreciação breve do papel que esses atores tiveram no desmonte da democracia brasileira, que provou-se ser anembrionária. Não fosse, teria enfrentado com coragem as suas instituições, esses indivíduos, esses atores sociais e essas instituições, quando elas começaram a conspirar contra os valores democráticos. Um abraço a todos.